Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura, números 3 e 4. O número e ofício dos levitas, o resgate dos primogênitos, o número dos coatitas, o número dos filhos de Gerson, o número dos filhos de Merari, o número de todos os levitas. Vamos lá, número 3. Essas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. São esses os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, do sacerdote ungido, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filho. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da consagração, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os utensílios da tenda da consagração e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenará que guarde o seu sacerdócio, e o estranho que chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito é meu, desde o dia que eu tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a sua casa, de seus pais, pelas suas famílias. Contará a todos os homens da idade de um mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Esses, pois, foram os filhos de Levi, pelo seu nome: Gerson, Ecoate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson e suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pela sua família: Anrão e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali e Musi. Essas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libinitas e a família dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersonitas. Os que dele foram contados pelo número de todo homem de idade de um mês para cima, sim, os deles foram contados, eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo a tenda da consagração, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E os Coate é a família dos Anramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas, pelo número contados de todo homem, de idade de um mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão a sua tenda ao lado do tabernáculo
tabernáculo do lado sul. E o príncipe da casa paterna da família dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, a mesa e os candelabros e os altares e os utensílios do santuário, com quem ministram, e o véu de todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes do Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas, que são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todos os homens de um mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente. Serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, homem, dos filhos de Israel, de idade de um mês para cima, e toma o número de seus nomes. É para mim tornarás os levitas, eu sou o Senhor, e em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. E os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo o que eram contados dele, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houvera de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedam o número dos levitas, tomará por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomará a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgates dos que sobraram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgates dos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, receberam o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgates a Arão e seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da consagração. Esse será o ministério dos filhos de Coate na tenda da consagração, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôs-lhe-ão por cima a cobertura de pele de tejuco, e sobre elas estenderão um pano todo azul, e lhes colocarão os varais. E também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças,
e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima dele um pano de carmesim, e com a coberta de pele de tejugo o cobrirão, e lhes colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão os candelabros da luminária e as suas lâmpadas e os seus espivitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o serve. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de tejugo, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a abertura de peles de tejugo o cobrirão. Eles colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário e os colocarão no pano azul e os cobrirão com uma cobertura de pele de tejugos e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão o pano de púrpura. E sobre eles colocarão todos os seus instrumentos com que servem, e os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os pertences do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de pele de tejugo e os colocarão em seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da consagração. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e os incensos aromáticos, e a contínua oferta de alimento e o azeite da unção. O cargo de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixeis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Mas isso lhes farei para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo a sua família. De idade de 30 anos para cima, até aos 50, contará a todo aquele que entrar a se ocupar no serviço para executar o ministério na tenda da consagração. Esse será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço e no seu cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da consagração, e a sua coberta e a coberta de pele de tejugo, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da consagração. E as cortinas do pátio e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor às suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos de Gersonita e todo o seu cargo e em todo o seu trabalho será segundo o mandato de Arão e de seus filhos. Lhes designarei as responsabilidades do seu cargo. Esse é o ministério da família dos filhos dos Gesonitas na tenda da consagração. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo a sua família e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contará a todo aquele que entrar nesse serviço para administrar o ministério da tenda da consagração. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o ministério da tenda da consagração. As tábuas do tabernáculo, os varais, as suas colunas, as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. E contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome.
Esse ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da consagração, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Depois, pois, e Arão e o príncipe da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da consagração. Os que deles foram contados, pois, segundo a sua família, foram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todos aqueles que ministravam na tenda da consagração, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo a sua família e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até 50 anos, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da consagração. Os que dele foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava a tenda da consagração, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor. E esses foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo a sua família, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da consagração. Os que foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Esses são os contados da família dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor pelas mãos de Moisés. Todos os que foram contados e, e contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo as suas casas, segundo seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da consagração, os que dele foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor, pelas mãos de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados eles, como o Senhor ordenara a Moisés. Obrigado mais uma vez e até a próxima.